Nos vídeos anteriores, a gente primeiramente criou a API de recuperar a lista de transações de um usuário e depois criamos os testes unitários para as camadas de autenticação, controle e modelo. Nesse vídeo, nós vamos criar a API de recuperar uma transação por ID usando a técnica do Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento guiado por testes. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com o Express. Vamos lá! Eu vou informar para o NPM rodar o script testdev. No TDD, a gente escreve os testes antes de fazer o código. Então, no meu arquivo de testes do controle, eu vou escrever os testes para, dado buscar uma transação por UID, aqui dentro eu vou colocar todos os testes para esse caso. Vamos então imaginar o caso mais simples. Dado que eu estou buscando uma transação por UID, quando sucesso, então retornar o código 200. A primeira coisa que eu preciso aqui é ter acesso ao controle. Então eu vou criar uma constante chamada controller que vai receber uma nova instância do meu controller de transação. Agora eu vou pegar o meu controller e chamar a função findByUID. Como a gente está na camada de controle, então essa função vai receber um request com os dados do usuário e um response para poder retornar o resultado. Primeiro, essa função ainda não existe, então eu vou até o meu modelo e vou criar a função findByUID, recebendo como parâmetros um request e um response. Voltando ao teste, a gente percebe que o request e o response também não existem, então eu vou criar uma nova constante chamada request igual a um objeto vazio e uma nova constante chamada response igual a um objeto vazio. Agora eu vou esperar que o meu response tenha recebido um status igual a 200. Ao salvar, a gente vê que o nosso teste falha. Vamos lá então fazer ele passar. No controller, eu vou pegar o modelo transaction que foi criado aqui no construtor e vou chamar a função pegar transação por UID. E eu vou retornar o resultado disso. Só que antes disso, eu tenho que informar qual é o UID daquela transação para que o meu modelo consiga recuperar a transação por UID. Então, eu vou informar que o UID da transação é igual a. O front-end vai fazer uma requisição para o back-end e essa requisição vai conter o UID da transação que o front-end quer recuperar. A chamada ao back-end vai ser do tipo https:// alguma URL /transactions/UID. Então eu tenho que pegar o UID a partir daqui. Para fazer isso, no objeto request, eu vou pegar os parâmetros daquela chamada e, a partir disso, pegar o UID. Ao salvar, a gente vai ter um erro no teste informando que o params não existe no request. Então, eu vou até o meu request e adicionar a propriedade params, a qual é um objeto que tem a propriedade UID igual a 1. Ao salvar, a gente tem um novo erro nos testes informando que o repositório que o meu teste está tentando acessar não tem essa função findByUID. Como dá para ver, meu controller não acessa a camada de repositório, então é o meu modelo que está causando esse erro. Já que eu estou fazendo testes unitários, então o teste do meu controle não deveria se preocupar com o código que está dentro do meu modelo. Então o que eu tenho que fazer é passar um modelo de testes aqui no construtor, que daí eu vou usar esse modelo de testes ao invés do modelo real que acessa o banco de dados. Então, eu vou voltar para o teste e passar no construtor do meu controller um novo objeto que tem a função findByUID. Essa função vai retornar uma promise de sucesso. Ao salvar, o nosso teste falha porque o status não é igual a 200. Então, eu vou até o meu controller e, ao receber a resposta do modelo, informar que o meu response vai ter o status 200. Vale lembrar que esse código é assíncrono, então no meu teste eu vou dar uma await na chamada função e, por causa disso, vou adicionar uma sync ao teste. Ao salvar, a gente tem um erro informando que o objeto response não tem essa função status. O que eu vou fazer é usar o response mock que a gente criou para os testes da API anterior, já que esse mock tem essa função status que eu preciso. Ao salvar, a gente vê que o teste passa. Massa! Agora eu vou copiar e colar esse teste e eu vou testar que, quando sucesso, responder com a transação. Eu vou esperar que o JSON do meu response seja igual a uma transação. Esse objeto ainda não existe, então eu vou criar uma nova constante chamada transaction que vai receber. Eu estou esperando que o meu teste retorne o meu modelo.
No meu controller, eu estou criando esse modelo aqui no construtor e usando o modelo dentro das funções. Sendo assim, o que eu vou retornar aqui dentro do meu JSON é a própria transação que foi criada no controller. E com isso, eu vou recortar e colar esse código que está sendo passado aqui no construtor do meu controller. Agora eu vou passar esse transaction no construtor do meu controller. Ao salvar, a gente vê que o nosso teste passa. Show! Agora vamos para o próximo caso, que é o caso de erro. Dado que eu estou buscando uma transação por UID, quando ocorrer um erro, então retornar status de erro. Vou colocar aqui o async porque esse teste também é assíncrono. Eu vou copiar e colar o código do meu teste anterior só para facilitar. Agora eu vou somente esperar que o status seja igual a 500, por exemplo. Ao salvar, a gente vê que o nosso teste falha, já que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa do teste anterior. Então vamos lá fazer esse teste passar. A gente está testando o caso de erro, então eu vou fazer com que o meu modelo retorne uma promise de rejeição com um objeto que tenha o código 500. Ao salvar, a gente vê que o teste continua falhando. Vamos então resolver isso no controller. Caso ocorra um erro, eu vou capturar aquele erro e passar para o objeto response o código daquele erro. Ao salvar, a gente vê que o nosso teste passa. Massa! Agora eu vou copiar e colar esse teste e esperar que o erro em si seja retornado na resposta. Ao salvar, a gente vê que o teste falha. Isso acontece porque eu não estou chamando no controller a função JSON ao capturar o erro. Ao salvar, a gente vê que agora o nosso teste passa. Mas a gente ainda não tem como acessar essa função de encontrar a transação por UID, já que a gente não definiu a rota. A gente também não criou acesso ao banco de dados no repositório. No próximo vídeo, a gente vai criar a rota da nossa chamada à API REST, vamos implementar a função de recuperar a transação por UID no repositório e vamos fazer um teste com a chamada real a essa API REST. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa API REST de controle de gastos utilizando Node.js com Express. Até o próximo vídeo.